Continuando aqui a parte de onde eu parei sobre a cota, né? Eu estava falando da cota. Então foi feita essa cota. O Wilk precisa abrir um parênteses assim, antes dessa cota ele tinha lembrando aqui agora, ele tinha um videogame Nintendo. E eu lembro como hoje que nós fomos até uma cidade aqui próxima, fomos vender esse videogame numa feira, com as fitas, tudo originais, e nós fomos vender, que era para pagarmos as mensalidades lá desse curso, né, do CCA, do inglês e do espanhol. Então foi quando veio a cota. A cota nós não sabíamos que essa pessoa ia fazer, e essa pessoa reuniu amigos e fez essa cota, né? Somos eternamente gratos a ele, gratos. Essa pessoa mora na nossa cidade e nós já o agradecemos, já fizemos homenagens e tudo para ele. E aí termina os estudos, termina o ensino fundamental, ele vai fazer o segundo grau no Colégio 15, Presbiteriano 15 de Novembro, em Garanhuns. Ali começa outro passo de fé nosso, porque nós não tínhamos condição e ele faz uma prova e para ganhar uma bolsa de estudo, e ele ganha, mas para permanecer com essa bolsa ele teria que morar na cidade, e nós moramos numa cidade um pouco distante. Esse colégio ele é na cidade de Garanhuns. E ali eu fui falar com o diretor na época, expliquei a situação que ele passou, eu expliquei tudo, que ele tinha vivido até ali, como eram os esforços dele, como tudo que eu falei aqui a vocês, eu relatei até então, aquele diretor e tal, e resumindo, foi bem negativo também a reação, não teve esperança, e a coisa era desistir também da bolsa, porque não tinha como ele morar. O meu pedido foi assim, daria para ele morar aqui no seminário, né? Teria como ele morar no seminário. Expliquei que nós não tínhamos condição e tal, e ali foi negado, né? E ali eu saio daquela escola um pouco transtornada e triste. E eu lembro como hoje, quando eu dei a volta assim na escola, no colégio, eu cheguei embaixo de uma árvore, e ali eu fiz uma oração. E quando eu volto, de alguma forma Deus fala assim no meu coração, volta lá na escola, volta lá no colégio. E havia uma pessoa lá na escola, na secretaria, e ali essa pessoa era esposa do seminarista, depois ele veio a ser pastor, não é? Na segunda igreja presbiteriana aqui da nossa cidade. E resumindo toda a história, eu conto a ela tudo o que tinha acontecido e tal, e como o Wilk era estudioso, ela já tinha ouvido falar e tal, de Wilk. Então ali ela diz assim, eu vou falar com meu esposo e depois lhe dou uma resposta. E ali eu vim, e antes que eu chegasse na minha cidade, o telefone toca, e a resposta dela foi assim, ele pode morar na nossa casa. Ele pode vir estudar aqui e morar na nossa casa. E ali nós nos alegramos muito, eu sou eternamente grata a esse casal, né? E ele foi morar lá e começa a estudar. E 6 meses, o Wilk tinha 13 anos e meio, aí ele disse que estava preparado para morar sozinho. Outro desafio. E aí, tá preparado? Estou preparado. Ali nós alugamos um flat, que ainda hoje ele existe, esse flat. Esse flat ali numa avenida ali de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade que é conhecida como a cidade pernambucana, a cidade das flores, que aqui eu estou gravando esse vídeo e muitos vão assistir e vão ficar assim, que cidade é essa que ela fala? Aí ali nós alugamos um flat, colocamos o Wilk,
E ali conversamos com a dona daquele flat, que era a esposa de um médico. E ali deixamos o Wilk. E ali, durante um tempo, ou à noite, o pai ia, pegava o ônibus aqui da cidade, que tinha ônibus de estudante todos os dias para lá. E ia lá e se fazia presente, até para as pessoas perceberem que ele tinha pai, que ele tinha mãe. Mas uma loucura para muitos, né? E um ato de fé da gente e de alguma forma empurrar o filho para o sonho dele, para o que ele queria. O coração apertado. Dizer a vocês que a gente não tinha medo, tínhamos muito medo, muito. Eu chorava, eu deixava muitas vezes ele lá no apartamento e pegava o ônibus daqui da nossa cidade, que estava levando outros estudantes. Nós pedíamos autorização para ficarmos indo nesse ônibus e voltando à noite, ou em algum horário que precisasse. E porque não tinha nem carro para estar direto, carro próprio, e também assim, a combustível, condição, tudo mais despesa, né? Então teria que ser assim através desse ônibus que a prefeitura disponibilizava e nós íamos grátis. E quantas vezes eu vim chorando? Quantas vezes eu vim chorando? Quantas vezes eu fiz aquele caminho? Hoje, quando eu passo, eu recordo. Feliz, claro, com tudo que nós vivenciamos hoje, mas eu lembro. Eu fiz muito aquele caminho ali chorando, porque deixava ele sozinho lá. Mas era preciso deixar, era preciso. E ali termina o segundo grau. E eu vou fazer uma visita a uma irmã da Assembleia de Deus, uma irmã muito amada, é uma senhorinha que é muito querida lá na cidade de Garanhuns, muito conhecida. Ela tem uns 40 anos da Assembleia de Deus, ela é dirigente de oração, vice-dirigente de oração já foi, e ainda hoje é. E naquela sala ela me disse assim: tu vai ser igual a Ana. Por isso que eu amo a passagem de Ana na Bíblia de Samuel. Tu vai ser igual a Ana. Vai chegar o tempo que tu só vai ver o teu filho de ano em ano. E ali eu chorei na sala. Ali eu já tinha um pouco de conhecimento. O que era revelação, o que era dom. Ali eu chorei. Eu digo: Senhor, me dê graça. E ali, bem, termina o segundo grau e começa fazendo os pré-vestibulares, vestibular, e começa a negação, começa não passar, e lutava e não passava, e era Enem, e o esforço e nada, e não passava. E ali começa uma depressão. Começa o Wilke a enfrentar uma depressão. E ali eu tô visitando agora dessa vez uma outra irmã. Visitando uma outra irmã. Como Deus coloca anjos, como Deus coloca pessoas maravilhosas nas nossas vidas. E essa irmã, muito usada por Deus, ela diz assim: Deus vai providenciar o estudo para o teu filho. E descreveu a faculdade. A faculdade é assim, de vidro azul, de cima a baixo. Descreveu como era o tamanho enorme do vidro azul. Não vidro não, era uma coisa estupenda. E descreveu aquela faculdade ali quando eu cheguei em casa. Aí disse: será médico. E não tem quem peça, ele vai ser médico. E as provas só negativo. E para isso, vocês não imaginam que já estávamos melhorados financeiramente. Não, a coisa ainda não havia melhorado. A coisa só havia piorado. Ali, Evandro já estava mais afundado, assim, com dinheiro emprestado. Ali o Wilke passou, aí foi morar em Recife 1 ano, na casa de uma irmã, na casa de alguém, né, da família. E lá
era uma pequena, só insignificante, assim, contribuição que Evandro davam, e ali foi feito um quarto com muito amor para o Wilke. Um arquiteta planejou o quarto e tal, não é? Mas ali passou o ano, o Wilke fazendo cursinho e tal, aí Deus brada assim no meu coração: tempo de sair daí. É tempo de sair. E assim, Senhor, sair para onde, né? E ali o Senhor coloca no meu coração que eu precisava ir para a casa de um servo de Deus, né? Que eu também vou preferir. Não estou dizendo nome de ninguém, mas as pessoas existem aqui na cidade e quanta gente conhece, né? E ali ele vai para a casa desse servo de Deus, que já estava vivendo num apartamento na Várzea, que outra irmã havia emprestado para ele com 4 filhos, estudando na Federal, Faculdade Federal. E ali acolheram com muito amor o nosso filho. Dividiram assim a sala, colocaram uma cortina na sala e ali era o quarto do nosso filho. Um ano muito abençoado ali. Um ano onde Evandro, que já que estava endividado, ali aquele ano ele passou a ter alguma reserva. Ali Deus começa a abençoar, né? Mas ainda assim, o Wilke não termina o cursinho e aquele transtorno todo e reprovado novamente. E vem para casa já desenganado, né? Já desenganado. E em cima disso, né, surge uma amizade que alguém estava já nesse apartamento, um apartamentozinho, um flat que nós havíamos alugado para ele. Em Garanhuns surge uma amizade, e essa amizade, só bem resumidamente, era uma pessoa que se intitulava missionário, profeta, e coloca na cabeça dele que ele tinha que ir, que ia fazer missão e tal. E eu sabia o chamado de Wilke, mas eu sabia que não era daquela forma. E eu, assim, não, Wilke, não, o chamado de Deus não é assim. Ser missionário com o cartão do banco do pai no bolso é muito fácil. Foi uma luta tremenda, até que o Senhor desfez todo o embaraço, vamos dizer assim, esclareceu, né? E o Wilke em casa, depressivo. Ah, vou tentar mais não medicina, eu vou fazer agora relações internacionais, eu não vou desenganado. Eu vou fazer uma visita aqui a um cliente do meu esposo, que ele é contador aqui na cidade há uns 40 anos. E eu vou fazer uma visita lá e esse casal me diz: olha, tem alguém assim, assim, que já estudou na Bolívia, em Cochabamba, e eu não sei como é, mas esse irmão dele já é médico, esse é cardiologista, primo do meu esposo, é cardiologista e atua em São Paulo. E aí eu chego em casa, Wilco, ele tem essa expectativa, tem assim, assim. E ele já desenganado, sem querer, sem acreditar mais que era tanto não, tanto não, tanto não. E aí nós fomos, não, Wilco, vamos lá, vamos saber quem é, vamos saber como é essa história, vamos saber se tem fundamento, né? E nós fomos. E quando chega lá, tinha fundamento, a história tinha fundamento. E aí ele já volta com outro aspecto, já volta feliz e ali já entramos pulando em casa de alegria, ó, agora vai dar certo, e agora vai e tal. E aí Evandro, como? Agora foi que enlouqueceram mesmo, agora enlouqueceram. Se eu não tenho condição aqui no Brasil, se a coisa está desse jeito aqui no Brasil, agora fora do Brasil, então agora, como diz aqui no popular, aqui no Nordeste, virar a quartinha, né? E ali o Wilco vai na casa de uma tia, explica a situação e pede a passagem a ela. E ganha a passagem. Chega em casa e diz: pai, eu ganhei a passagem. Eu ganhei a passagem. Consegue agora, pai, o dinheiro da matrícula. Consegue o dinheiro da matrícula. E a faculdade
que essa irmã descreveu, pela misericórdia de Deus, né? Ela chamava-se, quando o Will foi fazer a matrícula, as coisas, que aí tem toda uma história de que vai seguindo de documentação, de correr para tirar passaporte, de tanta coisa, né? Que eu quero, o foco aqui é dizer como foi que nós atravessamos a dificuldade financeira, né? E aí pega e faz a matrícula e é na Univale. Eu, que antes tinha olhado na internet, tinha procurado essa faculdade por todo canto, quando eu ouvi essa palavra dessa irmã, eu disse, essa faculdade não existe. Isso aí foi uma profetada, essa faculdade não existe. Meu Deus, que palavra foi essa? E aí, quando começa a surgir a luz que vai fazer a matrícula e tudo, a faculdade era a Univale. Quando olho, parte só da faculdade, não é assim? Pela internet. A faculdade de vidro azul, de cima a baixo e tal, ali, a gente já começa a ter uma noção. Perdão, dizer aqui a vocês que a gente, já tinha, não, ali a gente começa a ter uma noção, a faculdade que Deus usou aquela irmã e descreveu. Então vamos fazer a matrícula lá. Para fazer a matrícula foi um milagre, foi uma coisa fora do comum. Nós, era um final de ano, tinha um serviço para Evandro fazer, e aí foi feito, foi juntado economias, coisas que nós nos privamos muito de algumas outras coisas básicas, né? E ali a passagem o Will tinha ganho, e ali a matrícula estava garantida. E a matrícula, o pai tinha que assinar uma documentação que poderia manter ele lá no país e todo mês teria X para manter naquele país. Tinha uma declaração para assinar e tudo, todo esse protocolo foi tudo feito. E ali ele chega lá na Univale e começa a estudar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas ali tem várias faculdades, tem a Univale, tem o PAU, que também é boa e tal. E ali, o que nós pagávamos, né, no começo do ano da Univale, para vocês terem uma ideia, no começo do ano, a matrícula da Univale, na época, eu não sei como é que está hoje, mas na época a matrícula de janeiro que a gente pagava da Univale daria para pagar quase o ano da UPAL, quase o ano, muitos meses da UPAL dava para pagar. Mas lembra lá da profecia, lembra que não fomos nós que escolhemos essa faculdade, foi o próprio Deus que usou a irmã e descreveu essa faculdade. Que aí vocês vão entender lá na frente como foi a difícil nessa faculdade. E ali o Will que vai, começa a estudar, começa a estudar. Um parentezinho aqui. Antes de o Will ir para fora do Brasil, ele fez um curso de francês. O espanhol ele já era fluente, o inglês já era fluente, o espanhol já era fluente, ele não iria ter dificuldade com o idioma. E ele fez um curso de francês antes, porque havia uma possibilidade de representar o Brasil na França e tal. E quando chega lá no cursinho, um determinado cursinho, já na capital pernambucana aqui, a moça, de certa forma, o Will se sentiu humilhado, né? Ali, por aquela pessoa. Quanto era, como era para fazer, e era um curso que precisava fazer assim, rápido. Era muito dinheiro. Não, era muito dinheiro. E quando o Will liga para casa, mãe, foi assim, 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 eu disse, Deus proverá. E desliguei o telefone e fui chorar. Não tenho vergonha de dizer a vocês. Eu dava soco assim no chão e dizia assim, Deus, eu deitada no chão, eu chorava. Eu chorava no chão daquele quarto, eu chorava que escorria assim, ó.
como diz o Matuto, a baba escorria, chorava. Eu dizia, Deus, o Senhor é um Deus que manda na porta, o Senhor é um Deus que faz isso, o Senhor é um Deus que faz milagre, o Senhor é um Deus que disse que meu filho ia ser isso, aquilo outro. Como vai ser se nós não temos condição? Senhor, Senhor. E nesse inteirinho, eu termino a oração, enxugo os olhos e meu irmão vai passando, eu fui atender e tal. Quando eu volto na sala, o telefone assim toca. E era uma amiga nossa, muito amiga nossa, que já há muitos anos mora fora do país, mora na Suíça. E aí eu conto a história, ela, o que é que está acontecendo com o Wilk? E eu contei a história a ela, eu caí no pranto. E eu disse assim, mas o Wilk não, Evan, não tem cartão de crédito. Isso é só para dizer a vocês o francês, porque eu vou voltar lá para a Univale. É porque eu esqueci esse ponto aí. E aí, o Wilk, ela diz assim, eu não estou perguntando se o seu esposo tem ou não tem cartão de crédito. Desliga o telefone e daqui a pouco eu retorno. E ali ela liga para Caruaru, para a mãe dela, e autoriza a mãe e a irmã ir no local onde o Wilk foi humilhado. O Wilk foi aluno VIP. Ela foi quem pagou o curso de francês para o Wilk. O Wilk foi aluno VIP, né? Então guarda aí, o Wilk agora já era fluente em inglês, o Wilk agora já era fluente no espanhol e agora no francês. Então o Wilk chega na Univale já com a bagagem de 3 idiomas. Então começa a Univale, começa a dificuldade, mas vai, e apertado, mas dava para ir mantendo as mensalidades. E meu esposo nunca foi de atrasar a mensalidade, nada, nada. Segue os anos. E no 5º ano de medicina, não, no 6º ano de medicina foi o final já. Cada vez que era para fazer pagar um período, era um milagre. Lá o Wilk deu aula de inglês. Lá ele trabalhou numa perfumaria que eu amo a dona daquela perfumaria, porque quantas vezes ela nos socorreu. Quantas vezes. Não era nem parente, nada, mas ela conhecia um pouco a história, a integridade de Wilk. Nossa, emprestou dinheiro e muito, que era para o Wilk fazer aquela matrícula, e depois daqui a gente saudava ela, pagava, não é? Juntava, era aquela dificuldade, mas pagava. E chegou um ponto lá que aí o Wilk quase não tinha o que comer. Tem muita coisa que eu acredito que ele nunca disse a gente, totalmente, né? Mas começava o Wilk ter escassez agora na comida, no básico. E a gente aqui, nós nos privávamos de muita coisa. Não passávamos tudo para ele, claro. Mas o que dava para passar, porque havia momentos que não tinha como manter, como levar aquele dinheiro, né? Ele trabalhava na perfumaria e essa pessoa, nossa, quantos perfumes deu ali ao Wilk, quantos brindes, quantas coisas. E havia pessoas que não sabiam direito o que nós passávamos, porque não adiantava contar. Nem a família, nem a minha, nem a do meu esposo. E algumas pessoas e amigos, e algumas pessoas diziam assim, se o Wilk pagasse só os perfumes que ele tem, a coleção dava para pagar a mensalidade. Outros diziam assim, ele está nessa faculdade porque é faculdade de rico. Tem que sair dessa faculdade, tem que ir para outra faculdade. E de repente o Will começa a acreditar nisso e começa a dizer assim, pai, mãe, eu quero sair dessa faculdade, eu quero ir para outra, para o pau e tal. Diz que você não sai daí. Daí você não arreda o pé, porque não fui eu e seu pai que escolhemos essa faculdade, foi o próprio Deus que escolheu essa faculdade. E o Will, mas Deus falou, foi com vocês, não foi comigo. E aí vai chegar o ano para me formar e eu não vou nem receber o diploma, porque a faculdade, vocês não estão mais conseguindo pagar. Eu digo, Deus proverá. Deus proverá, você não vai sair daí. Foi aí que Deus escolheu e é aí que Deus vai nos dar a bênção. Acredite em vocês.
ou não. Mas tinha vez, e surgiu meses, quase um ano, sem pagar a faculdade. O Wilco nunca ficou sem fazer uma prova. O Wilco nunca ficou sem entrar na faculdade. Toda vez que ele chegava na porta da faculdade para passar o cartão, ali um guarda passava o cartão dele, levantava, dentro da guarita, e o Wilco passava. E o Wilco passava. Às vezes meu esposo dizia assim, como é que pode, Wilco? Esses guardas estão aí para impedir. Eu dizia assim, meu marido, pelo amor de Deus, esses guardas estão sendo usados por Deus. São anjos de Deus, que Deus colocou assim, porque não tinha como, porque não era parente, não tinha amizade assim. Fulano, aqui no interior, aqui no Brasil, e principalmente em cidade interior, se conhece assim, fulano, filho de Cicrano, primo de Beltrano, mas fora, cidade grande, em outro país, não é assim não. Não é assim não que a coisa toca. Então eu via a mão de Deus. Eu via a mão de Deus nessas pequenas coisas. E ali chega o final do ano, já chega a faculdade. Chega quase o momento do término da faculdade. E ali eu lembro muito claramente, no dia do aniversário de Wilk, ele chega com a gravatinha azul, né? Todo molhado. Nós estávamos aqui na frente do computador, aqui na sala. Na época não tinha essa modernidade, era o computador. Eu não lembro que programa era aquele que nós tínhamos uma webcam, assim, em cima do computador. Ficávamos olhando ali ou escrevendo. A imagem às vezes borrava, às vezes caía, né? E ali nós esperando o Wilk para dar os parabéns a ele, ali no dia 6 de janeiro. E ali naquele dia ele mostra assim a gente 2 pãozinhos de queijo. Era o que ele tinha para comer no dia do aniversário. Ali eu segurei as lágrimas. Ali a gente fez a maior festa. Oh, parabéns, meu filho, Deus abençoe e tal, e tal. Deus segurou as lágrimas. E ali de repente a gente via assim, ouviu bater na porta. Era a dona da casa onde ele morava, que tinha vários quartos, né? Eu amo aquele pessoal que acolheram assim o Wilk. Nós pagávamos um aluguel lá, mas nossa. E aí eu disse assim, o que é o Wilk? Aí ele disse, é dona fulana que tá aqui batendo na porta e perguntando se eu vou sair para algum lugar, porque ela preparou um jantar para mim. O filho dela também fazia medicina e sabia que era o aniversário de Wilk. E ali nós nos despedimos, ali eu chorei muito depois. E choro ainda hoje, porque a gente via a mão de Deus. Nós víamos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né? Só nós sabíamos o que ele tinha para comer naquela noite. E naquela noite Deus providenciou um jantar de aniversário para ele. E assim, eu me emociono assim de gratidão a Deus. Eu não tenho um pingo de revolta, de tristeza, nada por as pessoas que deram não, as pessoas que não acreditaram, né? Não. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando Ele quer fazer um milagre, Ele quer exclusividade, Ele permite que a gente passe por certas situações, que é para a gente poder dizer e falar mais ainda da grandeza dEle, do Deus que não desampara, do Deus que está conosco em qualquer situação. Basta a gente exercitar a fé. E ali vem o último ano de medicina de Wilk. E ali todo mundo se preparando já para a festa, de como seria a festa de formatura. Era o meu sonho. Era o meu sonho entrar com ele, era o meu sonho, né? Nossa, nós íamos assistir, eu cheguei aí algumas vezes lá na Bolívia, eu e o pai
dele, nós fomos, tiramos foto lá na faculdade, em detalhes, voltamos, conversamos com a irmã que entregou a profecia, e ela disse até assim, a gente, foi Tomé, tu não acreditou, né? Mas muito mais tu vai ver. Dessa forma. Né? Tiramos foto lá e tal. E eu fui algumas vezes a mais que meu esposo, né, para lá. E eu quero falar especificamente agora, no ano que foi para o Wilke se formar, como foi o milagre. O vídeo está acabando, eu vou continuar aqui.